Bom dia a todos. Eu fiquei super feliz com o convite das minhas amigas e colegas, organizadoras do evento, para falar sobre um tema que me apaixona, que é o amor, pessoal. Bom, o título do nosso assunto de hoje é Amores Tantalizantes. Eu ia projetar algumas imagens, mas eu acho que é suficiente a gente conversar, que não há necessidade de visualizar roteiro, porque certamente nós vamos visualizar muitos desses conceitos pensando na nossa própria vida ou em situações que a gente conhece por aí. Essa expressão, vínculos tantalizantes ou amores tantalizantes, quem cunhou foi o falecido psicanalista David Zimmermann. O Zimmermann adorava estudar etiologia. A origem das palavras, ele adorava estudar os mitos, como Freud também fazia. Vocês lembram da história do Tântalos? Vocês lembram que Deus terrível era o deus dos deuses, Zeus? Pois Tântalos teve uma ousadia enorme. Ele se aproximou da mesa dos deuses, bebeu e comeu à vontade, mas foi surpreendido por Zeus. Zeus ficou tão indignado, tão enfurecido, que deu a Tântalos um castigo eterno. Zeus, e tem imagens muito bonitas na internet, até uma delas eu iria projetar. Zeus prendeu Tântalos num lago de águas cristalinas, cercado por um bosque com árvores frutíferas frondosas. Só que Tântalos foi condenado a não beber e não comer nunca mais na sua vida. Ele não poderia saciar nem a fome e nem a sede. A água ficava numa altura que ele não tinha posição sequer para dar uma lambidinha na água. E às vezes as águas subiam, mas exatamente ao ponto em que ele não teria acesso. Ele via as árvores brotando e muitas vezes as frutas caindo, inclusive dentro do lago. Só que ele não tinha maneira nenhuma de saciar sua fome. Esta foi a terrível condenação de Zeus. Para Zeus tudo era possível, né? Para os outros não. As condenações dele eram terríveis. Pois bem, o David Zimmermann cunhou essa expressão, amores tantalizantes, para definir algumas relações ditas amorosas que a gente vê num número que não é pouco significativo. São aquelas relações, usando a expressão que o Zimmermann usava, que não atam e nem desatam. Mas qual é a característica principal dessas relações? Existe alguém que desperta um intenso desejo. Alguém com um poder de sedução extraordinária. Para mim, a palavra sedução, ela pode ser definida de uma maneira extremamente simples. Seduzir consiste na arte de despertar o desejo. Então, se nós pensarmos nesses vínculos tantalizantes, existe alguém que é mestre na arte de despertar o desejo. E alguém que é vulnerável aos ensaios, às investidas daquele parceiro. É alguém que sente uma atração irresistível. Mas o que ocorre quando alguém estabelece esse tipo de relação? As relações às vezes são muito instáveis, mas às vezes são muito duradouras. E a pessoa que fica sedenta de amor, de repente tem a sensação de que agora está tudo resolvido. E quando ela está no auge de um prazer, isso muitas vezes acontece, inclusive durante relações sexuais, durante momentos orgásmicos, o parceiro vai lá e dá um laçaço e demole com a autoestima. E muitas vezes abandona, a pessoa se desespera, muitas vezes a pessoa vai embora. Quando ela tem a sensação de que ela está livre, o outro vem e a seduz novamente, vivendo num ciclo sem fim. Quando a gente conta essa história, pode dar a sensação de que sempre a pessoa mais vulnerável é a mulher.
nas mãos de um homem, como também acontece numa relação sadomasoquista. Muitas vezes o sadomasoquismo está associado erroneamente a um homem que maltrata, porque isso, na verdade, independe de gênero. Tem homens extremamente vulneráveis às mulheres que os maltratam e que os abandonam, que seduzem e fazem ter sentimentos terríveis. Tem homens extremamente frágeis. Então, esta não é uma questão de gênero, é uma questão de personalidade. Bom, quando a pessoa tem esse tipo de transtorno emocional, quando a pessoa, de alguma forma, se vê condenada a amores plenos de sofrimento, não adianta aconselhar, não adianta encorajar. Muitas vezes, familiares e amigos constatam problemas e caem fora. Isso é um erro, isso é um problema que não vai se resolver nunca. A pessoa não cai fora porque ela não consegue. Eventualmente, algumas pessoas se afastam desse tipo de relação e, curiosamente, nas relações seguintes, elas acabam vivendo um problema idêntico. E quase sempre no seu mesmo papel de vítima ou de vitimizador. Às vezes, as pessoas usam um tipo de mecanismo de defesa, uma formação reativa, e acabam se identificando com o agressor, e na relação seguinte são elas que passam a maltratar. Como se tratam de problemas psíquicos ligados a registros inconscientes, a dilemas inconscientes de ordem muito remota, a gente teria que pensar que a pessoa tem que buscar ajuda terapêutica. Poderia ser através de psicanálise, poderia ser através de psicoterapia individual ou de psicoterapia de casal. O fato é que, sem tratar, a pessoa não vai resolver. Bom, a gente poderia... e outra coisa muito curiosa, quando uma pessoa que é vítima dessas relações tantalizantes, a pessoa em terapia, muitas vezes, quando ela começa a se fortalecer, ela tenta inverter a situação e colocar o terapeuta na sensação de que ele está sendo, que ele está fracassado. A pessoa dá uma impressão de que ela foi bem, e aí ela dá um laçaço e faz com que o terapeuta se sinta infeliz. Situações como essa mostram como é importante para nós seguirmos nos tratando e termos pessoas em quem nós confiamos para trabalhar quando nós estamos em apuro. Porque eu diria assim, isso é um pensamento meu, e eu sei que muitos compartilham. Alta de análise não existe. Alta de análise é um processo, é um momento em que uma série de objetivos foram atingidos, em que se percebe que a pessoa cresceu e conta com ótimos recursos, que a pessoa realmente cresceu, mas não existe isso de eu dizer eu sou uma pessoa resolvida. O fato é que eu tenho a vida inteira para me resolver. Cada etapa da vida representa novos desafios. Se nós superamos algumas dificuldades, elaboramos alguns conflitos e contamos com mais recursos, então provavelmente nós vamos enfrentar com mais facilidade as etapas seguintes. Essa é uma razão porque muitas vezes pessoas da nossa área seguem buscando ajuda, ou ficam uma temporada sem e depois buscam novamente. É um momento tão especial, esse momento de poder se abrir com alguém que está totalmente disponível, está ali nos ajudando a pensar sobre nós mesmos, e a encontrar os nossos próprios caminhos, que podem ser bem diferentes do nosso terapeuta analista. São os nossos próprios caminhos. O paciente de terapia de análise, ou inclusive de terapia de casal, às vezes eu brinco com os meus casais, eu trabalho em terapia individual e de casal principalmente. Tenho formação em terapia de família, mas eu prefiro individual e casal. As pessoas não vão lá para encontrar comigo ou conosco enquanto terapeutas. As pessoas vão ao consultório para encontrar a si mesmas. Em terapia de casal, as pessoas vão para promoverem um encontro saudável com o seu próprio parceiro. Então, eu estou insistindo nesse ponto. O que leva alguém a buscar e a se manter em relações tantalizantes, os que dão preferência por amores, entre aspas, autodestrutivos, tem motivos internos, que podem ser vários. Ninguém tem a carta na manga e pode dizer,
Se o sintoma é este, a causa é aquela. Não, isso não existe. Aí vem aquela expressão que alguns autores usam e eu acho muito boas. Estuda. Essa é uma profissão que pressupõe que a gente tenha gosto em estudar. E pesquise e estude para o resto da vida. E para o resto da vida, quanto mais se estuda, a gente mais se dá conta. Nossa, eu não sabia. Hoje, quando eu lhe ouvi, quantas coisas o senhor falou, meu Deus, eu tinha que pesquisar, eu tinha que saber. Que pena que eu não soube disso antes. Claro, eu vou ler mais os seus livros. E é isto, é assim, isso é maravilha. A gente aprende a viver vivendo. E eu acho que uma coisa fantástica é, se eu viver 99 anos, eu quero, até os 99 anos, se Deus quiser, seguir aprendendo alguma coisa. Então, quando nós... então, eu vou repetir uma expressão que alguns autores usam. Estuda durante a vida inteira. E depois, esquece tudo o que tu tiveres estudado. Quando tu estiver diante de outra pessoa, de um amigo, de um familiar, de um paciente, te lembra que tu não sabe nada sobre essa pessoa. A pessoa se apresenta e tu te enche de indagações. E o processo terapêutico é essencialmente um processo de diálogo. De um terapeuta que tem a sua própria vida, sua própria história, seus próprios estudos, e de um paciente sobre o qual o terapeuta não sabe nada. Então, a pessoa se apresenta, a pessoa vai falando das suas coisas, vai mostrando através de comportamentos verbais e não verbais, e o terapeuta vai levantando hipóteses e vai compartilhando. Será que pode ser isso? Olha, esse caminho aqui, isso aqui, não te parece que seja aquilo? E o que acontece? A pessoa vê o mesmo fato por outros anos e aumenta o contato consigo mesmo, e inclusive a sua certeza de pouco saber. Em terapia de casal, uma das coisas engraçadas, entre aspas, é que frequentemente um dos dois tenta falar mais que o outro. E tem uma pergunta dirigida a um e o parceiro ou parceira já diz, não, mas ele sente isso, ele ou ela pensa aquilo, para um pouquinho, deixa que a pessoa fale por si. Isso está dentro do conceito de alteridade. Eu só posso dizer que eu amo se eu reconheço que o outro não é uma extensão minha. Não é alguém feito à minha imagem e semelhança, ainda que seja um ser humano como eu e oriundo da mesma cultura. O outro é um outro. Eu só posso dizer que eu o amo se eu tiver aquela distância necessária para que ele possa me ver e me falar e eu possa ver e falar. O conceito de alteridade é fundamental se nós pensarmos num amor saudável. O que acontece em amores totalizantes? Um dos dois engolfa e o outro é engolfado. Um domina, o outro é dominado. Um maltrata, o outro é maltratado. Um chora, reclama e não consegue sair da relação. Se alguém, numa situação como essa, procura por tratamento, certamente vai com muita resistência, facilmente desiste, se não for bem trabalhada a aliança terapêutica, e o parceiro provavelmente vai rondar e tentar tirá-lo de campo. Isso aqui é um fato. O que faz com que algumas pessoas procurem esse tipo de vínculo? Então, como eu comentei, nós não temos respostas. Nós temos muitas hipóteses e às vezes a gente pode ter 500 hipóteses e nenhuma delas ser adequada. Só que provavelmente há uma série de motivos envolvidos. Vamos começar por um motivo primeiro. Algumas famílias são profundamente engolfadoras. As famílias engolfadoras, nas mais diversas culturas, tendem a ser representadas pela figura feminina. O que muitas vezes se associa é que aquele filho que cresce no ventre materno tem o risco de ficar preso. E que a mãe que o expulsa do corpo e leva para o seio, muitas vezes é uma mãe que não consegue lançá-lo para o mundo. A figura masculina é associada como protetor
e quem apresenta para o mundo. A gente sabe que na realidade não é bem assim, são símbolos. Tem homens que são profundamente retentivos e são mulheres que exatamente encorajam mais o filho a crescer. Mas o que acontece? Vamos usar essa simbologia. A mãe retentiva ou a família retentiva. O filho que não é autorizado a crescer. O filho que não é autorizado a amar a mais ninguém, a não ser a sua mãe, talvez o pai, e a sua família. O filho que é treinado para desconfiar de todas as outras pessoas. Ele começa a erroneamente associar amor com possessividade, com dominação. O dia em que ele se apaixonar por alguém, provavelmente vai ser alguém com quem ele possa viver o mesmo dilema. E esse parceiro não o reconhece como outro, não o autoriza como o outro e o aprisiona, agredindo fortemente a autoestima. É uma coisa muito dolorosa a gente ouvir histórias de pessoas que vêm e falam do seu amor e da sua paixão, e daqui a pouco, mas logo em seguida, vem daquelas cenas fatais em que a pessoa é agredida, é maltratada, é humilhada, e ela fica cada vez mais convencida de que ela não vai conseguir amar e ser amada por mais ninguém. Ora, isto aqui tem a ver com registros muito primários. Se a gente for pensar em memória inconsciente, que coisa fantástica os estudos do Freud sobre o inconsciente. Ele, como neurologista, que fundou, na verdade, a psicanálise. Ali, pelos anos de 1950, especialmente, a neurologia começou a dar um boom, com uma série de condições de exames que, embora essa não fosse a intenção, de alguma forma comprovam as teorias do Freud. E se descobre que existe uma memória, não é essa expressão, mas eu vou usar, quase que visceral. Existem memórias que nós somos incapazes de evocar conscientemente, mas elas estão em nós. E um estímulo externo, ele repercute e movimenta. É como, acho fantástica a comparação com um computador. Existem registros, nós digitamos qualquer coisa, aparece algo na tela. Nós sabemos o que digitamos e nós vemos a tela. Nós não vemos as conexões que foram feitas para chegar lá. Vale para a nossa vida psíquica também. E quando nós registramos situações de desamores, de humilhação, de possessividade, quando foi nos dito de várias formas e nós não lembramos de que nós não podemos amar outra pessoa, amar e ser amados. Então, às vezes, atrás de graves conflitos conjugais, como amores tantalizantes e outros, existem conflitos de lealdade. Em psicanálise, a gente estuda muito resistências à terapia ligada a vários mecanismos de defesa. Só que tem uma situação que a gente vê de pessoas que têm muita dificuldade de crescer, porque elas têm a sensação de que se elas crescerem, algo de muito sério, muito grave vai acontecer com a família. É como se fosse traição. Aí nós entramos num outro aspecto, e eu acho que esse aspecto merece assim ser bem acentuado, que é a presença de sentimentos de culpa. E eu não estou falando de sentimentos de culpa conscientes, mas sim de sentimentos de culpa inconscientes. Nestes livros assim, que eu estou passando, tem um que é bem sobre terapia de casal, do ponto de vista psicanalítico, porque nós temos muita literatura sistêmica e com abordagens cognitivo-comportamentais. E eu acho que muitas vezes existe abandono de terapia de casal, porque às vezes se ignora os aspectos psicodinâmicos. Então, nesse livro sobre o casal diante do espelho, eu procuro ver exatamente como é importante a compreensão das pessoas a respeito do seu funcionamento psíquico, da aliança que estabelecem, e como acontecem coisas no setting terapêutico que merecem ser analisadas, sim. Inclusive análise de sonhos, que dizem que não se faz em terapia de casal. Como não se faz quando o casal nos apresenta esse material? Mas um dos pontos que ali eu procuro abordar é a questão da resistência à terapia,
que muitas vezes é encarada como um problema. Na verdade, a resistência é indicativo de algo. E, curiosamente, muitas vezes é de algo essencialmente positivo. A pessoa tem a sensação ou a certeza de que, se ela melhorar, algo de muito ruim vai acontecer com a família. Ela vai desocupar o lugar que ela ocupava, ela vai deixar de exercer a sua função, e daí o que acontece? Quem é que vai ocupar o lugar? Essa família não vai desmoronar. Então, o que tu trabalha? Tu trabalha a lealdade. Tu trabalha o reforço à família, o respeito à família e como chegar a uma transformação viável. Nesse outro, Escolha do Cônjuge, tem capítulo ligado ao sentimento de culpa, inveja, raiva, que eu vi que são temas que vão ser bem discutidos hoje à tarde, né? Mas então, falando em culpa, por que eu citei isso? Alguns autores que eu respeito muito consideram o sentimento de culpa sempre como algo neurótico. Eu tenho dúvidas. Acho que sim, culpa pode ter uma relação com responsabilidade. Se eu for pensar ao longo dos meus 71 anos de vida, quantas situações me fizeram sentir culpadas? Algumas neuróticas, sim, outras não. Quantas bobagens eu fiz e que eu lastimo ter feito? E lastimo e acho, sim, eu sou culpado, eu sou responsável e foi culpa. Foi uma pequena maldade ou foi alguma situação que eu me atrapalhei feio, mas o que acontece que diferencia um sentimento de culpa saudável de um sentimento de culpa neurótico? Uma delas é, bom, não tem mais volta, eu não vou poder resolver a situação, mas eu posso mudar a minha atitude e tentar de alguma forma cultivar algo de bom que compense ainda que indiretamente. Outra situação. Há muitas situações que envolvem sentimentos de culpa e que eu posso sim efetuar um gesto de reparação. Eu posso tentar consertar o mal feito ou, no mínimo, tentar me desculpar. O que alguns autores dizem é que a psicopatia ou a sociopatia que leva a tantos gestos criminosos na política, na sociedade de um modo geral, o que é bandidagem? Vocês vejam que na cúpula e lá embaixo, na verdade é todas as camadas sociais, mas isso se destaca, tem muitas pessoas que são capazes de fazer os maiores absurdos, negam se for o caso, ou se exibem, contam vantagens, mas de maneira nenhuma lastimam o mal feito ao outro e à pátria. E muitas vezes se orgulham e se exibem pelas coisas que fazem. A essência da psicopatia é: não existe sentimento de culpa nenhum. Ou seja, o outro não importa. Essa capacidade de lastimar pelo mal feito e se importar com o outro, a gente desenvolve em tenra idade. E quem não tem a semente dificilmente vai mudar. Não adianta multiplicar chances e a esperança ingênua de que num gesto mágico algumas pessoas mudem. Mudança não é uma coisa impossível, em alguns casos é, mas é algo que nós não podemos ser ingênuos quando nós trabalhamos as condições de mudança. E sim, desde pequenos nós temos que aprender a ser consequentes. Mas muitas coisas podem nos fazer sentir culpados. Uma, pais rígidos demais, que condenam por tudo e por nada. Pais, o que é a condenação para o inferno? Para um bebê, para uma criança, o inferno representa perder o olhar e a proteção dos pais. A criança que perdeu a proteção e o olhar dos pais, a aprovação dos pais está perdida. O que mais estimula atitudes positivas? É o brilho no olhar dos pais. É o orgulho, é a alegria que determinados gestos despertam nas pessoas. Então, tu estimula por identificação e por aprovação que a pessoa seja, entre aspas, o David Ziman usava muito essa expressão, do bem. Do bem. Ele dizia, nós que somos do bem. Nós que somos do bem. Isso não veio de graça.
Isso nós estamos trazendo há muito tempo. Só que para a gente ser do bem, nós temos que superar, nós temos que enfrentar uma infinidade de conflitos que fazem parte da natureza humana. Nós somos cheios de contradição. Basta a gente ver um bebê ele é pulsional por natureza. É aquilo que o Freud chamava de princípio primário. Um bebê, ele tem dor ou tem um desejo, uma criança pequena, ela quer a satisfação pela via curta, com a maior rapidez possível e, de preferência, sem pagar preço nenhum. Isto está dentro de cada um de nós. Essa tendência a descarregar os nossos impulsos, a obter prazeres e a não termos que lutar por eles. Só que a criança que tem pais que se importam, pais que educam, pais que dizem sim, mas que também sempre dizem não, isso dá trabalho. E os amigos também têm as suas exigências. A criança vai aprendendo que tem que se controlar. Ela vai aprendendo que ela tem que fazer por merecer aquilo que ela deseja. Se eu sentir raiva de uma coisa, eu quero mais arrebentar. Eu quero mais que se dane. E isso é pulsional. Só que muito cedo a criança percebe que se ela morder o seio da mãe, a mãe vai afastá-la do seio. Se ela sair dando pontapé nas pernas do pai, o pai vai ficar segurando firme? Não, senhor. Se ela não almoçar direito, é sem sobremesa. Ou seja, ela aprende a esperar e a fazer por merecer. Cama de papai e de mamãe é cama de papai e de mamãe. Não é o lugar em que a criança vai intervir, formando um triângulo sem fim. Ela começa a ter noção de limites. Não sei quanto tempo nós temos. Mais 10 minutos, tá? Então, acontece que nós queremos aliviar as nossas pulsões e nisso nós sentimos prazer. Cada vez que os nossos desejos são frustrados, cada vez que alguma coisa nos incomoda, nós sentimos uma frustração. Aqui vem outro conceito importante. Frustração necessariamente da raiva. Tem outro capítulo do Escolha do Cônjuge que é sobre agressividade, raiva, inveja, culpa e controle. Toda a frustração da raiva. Raiva é diferente de ódio. É diferente de eu cultivar ressentimentos e querer me vingar. Mas a minha primeira coisa, se eu tenho uma pedra no sapato, a primeira coisa eu quero me livrar da pedra no sapato. Se alguém me incomoda, se alguém me corta no trânsito, eu sou bem capaz de pensar, tomara que se raie, que bata no primeiro poste. Só que se a pessoa bater no primeiro poste, eu vou me sentir eternamente culpada, como se tivesse a minha maldição tivesse causado essa desgraça. O que acontece? A raiva, ela pode ser sentida, ela pode ser denominada como energia agressiva. Algo no nosso corpo se movimenta quando algo me contraria. Primeira coisa, eu vou me conter. Segunda coisa, eu vou ver o que eu faço com isso. A raiva ou a energia agressiva são necessárias para que eu resolva as questões que me incomodam. Algumas situações não tem jeito mesmo. Eu tenho que ter um certo nível de tolerância à frustração. Outras coisas, sim, eu posso resolver. Para resolver, eu não tenho que demolir. Eu posso, eventualmente, ter uma posição bem firme. Eventualmente, é só conversar sobre o assunto. Eventualmente, é mudar o meu tipo de ação. Acontece que, muitas vezes, nós aprendemos que raiva é muito feia e muito má. E nos envergonhamos e nos sentimos culpados. Outras vezes, a nossa energia agressiva, ela é plena de maldade. E eu fofoco, eu destruo, eu maltrato. Quando, numa relação sadomasoquista ou em amores tantalizantes, existe alguém que maltrata o outro, certamente, numa relação inconsciente, ele está fazendo outros tipos de maus tratos que ele nem lembra.
E ele não se corrige. E o que é muito importante, ele não se sente culpado, mesmo quando eventualmente ele finge estar culpado por ter controle da situação. Agora, a pessoa que se coloca numa situação que ela é maltratada, a gente poderia também, então, fazer essa pergunta. Ela está pagando por que tipo de crime? Outro tipo de conflito que também tem uma parte específica ali. Inveja. Inveja é sinônimo, entre outras coisas, de admiração. Por isso se fala inveja branca ou inveja boa. Eu invejei o que o senhor trouxe hoje e a sua facilidade de línguas. Eu tenho uma dificuldade com língua estrangeira que vocês não imaginam. Leva, agora é falar. Se tiver alguém por perto, mas não me arrisco nem morta. Está em mim, eu não consigo. Agora, cada vez que eu vejo alguém falando, eu me encanto. E eu penso, além de ter aulas todas as semanas, eu podia levar mais sério e estudar, mas eu não estudo mesmo. Quer dizer, eu não posso reclamar. Então, minha inveja aqui fica no encantamento e fica nessa avaliação. Se eu quiser para mim, eu vou ter que dar um jeito. Outra coisa, eu invejei o que o senhor falou, as várias coisas que eu não pensei. O que eu vou fazer? Eu vou comprar os livros, eu vou ler, eu vou me apoderar de alguma parte deste saber. E uma vez que ele entra em mim, no momento em que cada um de nós ler estes livros, cada um vai fazer sua síntese pessoal, passa de alguma forma a ser nosso. Eu posso dizer, eu admiro pessoas que dançam. O que eu posso fazer? Bom, eu posso aprender a dançar. Ou eu posso assistir espetáculos de dança. Eu posso comprar uma obra de arte. Eu posso ir a museus. Ou seja, eu tenho vários destinos positivos para a inveja. Qual é o mais comum e o mais fácil? Eu nem me importo com isso. Outra coisa, fulano dança divinamente, mas é uma piranha. Ou seja, eu escolhendo, eu dou um jeito de denegrir. Isto é uma má inveja. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que nós, seres humanos, somos cheios de contradições. A vida, ela se torna boa na medida em que a gente resolver satisfatoriamente as nossas contradições e os nossos conflitos. Aí, pensando em inveja e em raiva, a gente poderia dizer, a raiva não é boa e nem má, depende do que se faz com ela. Se alguém me maltrata, olha só, esse tema eu adoro, a escolha do cônjuge. Já também no fim, né? O que nos faz escolher alguém? Quantas pessoas nós conhecemos e nos conhecem? Algumas nos chamam a atenção. Você já deve ter ouvido aquelas situações que alguém diz assim, eu vou te apresentar fulano e fulano, ele é teu número. Apresenta fulano e fulano, a gente olha, nem pensar. Da onde que tirou que é o meu número? A gente nem se falou e a gente já sabe que o número, esse aqui não é bem o meu. O que acontece? Nós, 100% do tempo, estamos emitindo e captando mensagens. Boa parte dessas mensagens são não verbais. Até quando nós dormimos, alguém nos olha e pode dizer, está dormindo, somos os anjos. Ou, está sonhando. Nós, 100% do tempo, nós estamos emitindo microsinais. Se tiver alguém perto, está captando os microsinais. Não tem erro na emissão dos microsinais. Pode haver erro na interpretação dos microsinais. Nós, no geral, na situação pública, procuramos mostrar o melhor de nós. Chegamos em casa, tiramos sapato, botamos chinelo, uma roupa leve, tarará, coisa bem boa, estou em casa. Às vezes, numa situação pública, alguém nos encanta. A gente se encontra no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte. Não tem como a pessoa usar fantasia todos os dias da vida. Então, em 2 toques começam as situações de adaptação. E a gente começa a tentar fazer ajustes, a tentar se adaptar
ou não. Se eu descubro que, na verdade, não existem tão boas afinidades, e existem situações que me fazem sofrer, nada no mundo justifica que eu continue nessa relação. A pergunta é, por que algumas pessoas continuam? Algum motivo tem. E para encerrar, para passar para a gente conversar, eu queria comentar uma coisa muito curiosa. Como eu amo temas ligados a casais, muitas vezes pessoas que se divorciam ou nunca tiveram um parceiro fixo, então me procuram com a ilusão de que eu vou ajudar a encontrar alguém ligeirinho. E aí vem uma situação que muitas vezes surpreende as pessoas. Um dos trabalhos que eu mais faço com as pessoas no consultório é desenvolver a capacidade de ser só. Só não é estar abandonado, sem vínculos, é de não precisar de um parceiro a quem chamar de seu. Não é negar a falta que faz. Eu perdi meu marido há 12 anos. Nos últimos anos eu estou pensando que a minha mãe também dizia, eu sinto falta de um parceiro, não dentro da minha casa. Estou muito acostumada a estar sozinha. Mas para viajar, para ir para o restaurante, para o cinema, para conversar certos assuntos, é diferente de amigos e amigas. É diferente. Só que tem um detalhe. Se não houver essa capacidade de ser só, qual é a filosofia que a gente adota? Não tem tu, vai tu mesmo. Então, as pessoas entram em frias ou permanecem em casamentos horríveis porque não têm a capacidade de serem sós. Quando a pessoa tem um bom círculo de relações, uma boa autoestima, ela segue conhecendo pessoas. E se tiver a sorte de encontrar alguém que vale a pena, ela vai reconhecer e vai dizer sim. E não vai entrar numa fria, como acontece nessas situações extremas que estão ligadas àquilo que o David Zimmermann chamou de amores totalizantes. Vamos conversar agora? É isso?